E aí, pessoal? Tudo tranquilo. Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no poder do agora do Eckhart Tolle. Isso aí? Pra quem busca a vida mais consciente, sabe? É tipo um manual. É verdade. Você já ouviu falar? A Mariana tá aqui comigo e a gente vai te guiar pelos pontos-chave. Gente. O Tolle já manda aquela "você não é a sua mente". E diz aí, você já parou pra pensar nisso, o que ele quis dizer? Essa frase é de pirar o cabeção, né? Mas calma. A gente vai desvendar esse mistério. Tolle usa uma história para distrair a ideia. A do mendigo sentado em cima de um baú de ouro sem saber. É como se a gente, tipo, um mendigo, tivesse um tesouro dentro da gente. A nossa verdadeira essência. Mas a gente ignora essa riqueza buscando felicidade em coisas externas. É tipo, a gente vive mendigando migalhas de felicidade por aí enquanto tem um baú de ouro dentro da gente. Exatamente. Que loucura. E o Tolle conecta essa história com a ideia de iluminação. Mas para ele não tem nada a ver com poderes mágicos. É um estado natural de conexão com a gente mesmo, o que você acha? Eu concordo totalmente. E o legal é que, para alcançar essa conexão, ele propõe a gente observar os nossos pensamentos. A gente observar a gente mesmo pensando. É, como se a gente fosse um observador silencioso da nossa própria mente. Mas quem observa se a gente é o pensador? Imagina você na rua e ver uma pessoa falando sozinha. É pra escutar, né? Mas, e quando essa conversa acontece na sua cabeça? Tá. A gente tá tão acostumado com essa tagarelice mental que nem percebe. A proposta do Tolle é a gente prestar atenção nesses pensamentos. Sem um julgamento, como se fosse um espectador. Faz sentido. E o que a gente faz com essa enxurrada de pensamentos? Ao observar esses pensamentos, a gente começa a se libertar deles. Aí a gente se depara com outro conceito. O corpo de dor. Corpo de dor. Que nome sinistro. Calma, calma. Não é tão assustador quanto parece. O corpo de dor é um acúmulo de emoções negativas que a gente carrega. Tipo uma mochila cheia de pedras nas costas. Muitas vezes essa mochila influencia nossos pensamentos e comportamentos sem a gente perceber. Já agiu de forma impulsiva por causa de alguma dor do passado. Ou remoendo coisas. Pois é, o corpo de dor pode estar por trás disso. Faz sentido. Mas se a gente não é nossa mente, como esse corpo de dor se conecta com a gente? Boa pergunta. O Tolle explica que quando a gente se identifica com a mente, a gente se funde com esse corpo de dor. E ele ganha força. É a gente meio que dá corda pra ele. Isso. Então, para se livrar do corpo de dor, a gente precisa se livrar da mente. Exatamente. E aí a gente esbarra no ego, que é um falso senso de identidade criado pela mente. É como se a gente criasse uma persona. Uma imagem de quem a gente é. Baseada em coisas externas, tipo posses, status, relacionamentos. Peraí, o ego é uma ilusão. A gente não precisa dele para se dar bem na vida. Calma, a gente não tá dizendo pra você sair por aí sem ego. O que o Tolle argumenta é que o ego nos afasta da nossa verdadeira essência. Ele nos coloca numa busca incessante por coisas externas. Como se a felicidade estivesse lá fora. E a gente nunca se sente satisfeito porque essa busca não tem fim. É tipo correr atrás de uma miragem. Então o ego é tipo um ciclo vicioso. Exatamente. A gente corre atrás de coisas que acha que vão nos fazer felizes, mas a felicidade nunca chega de verdade. E sabe por quê? Por quê? Porque o ego vive preso no passado e no futuro. Ele fica remoendo coisas, alimentando mágoas e fica projetando medos no futuro. E se acontecer isso? E se aquilo não der certo? Isso. Nossa, direto. E nesse evento a gente perde o presente. É isso aí. E é aí que entra a importância da presença. Aham. Estar presente no agora é o caminho para se libertar do domínio do ego e do sofrimento. Mas como a gente faz para estar presente num mundo com tanta informação? A gente vive no turbilhão, né? Difícil parar e prestar atenção no presente. É verdade. O Tolle dá alguma dica pra gente conseguir fazer isso? Ele sugere algumas práticas simples, tipo prestar atenção na respiração, sentir o corpo, observar os sons. Coisa simples. Isso que a gente faz no automático, mas que, quando feitas com atenção, nos trazem para o presente. Já tentei. E é incrível como a gente consegue se desligar do turbilhão mental e ter um pouco de paz. Mas manter essa presença o tempo todo parece difícil. Com certeza. É um Nossa. exercício diário, um processo de aprendizado. Tipo andar numa corda bamba. Mas a beleza é que, mesmo pequenos momentos de presença já fazem diferença. É como se a gente abrisse uma janelinha na mente. E deixar essa luz entrar. Exatamente. E essa luz, essa presença, será que pode transformar não só a gente, mas os nossos relacionamentos? De certeza. Como a gente lida com as tretas, as diferenças, as expectativas. A gente leva essa presença para todos os aspectos da vida, inclusive para os relacionamentos. E o que antes era motivo de sofrimento pode virar oportunidade de crescimento. Imagina, em vez de reagir no automático, a gente observa com calma. Escuta o outro de verdade. Isso. E se comunica de forma autêntica. Exatamente. Mas como a gente coloca isso em prática?
na hora H, como a gente lembra de tudo isso. Aí a gente esbarra em conceitos como aceitação e entrega, que a gente vai explorar mais a fundo daqui a pouco. Mas o que fica é que a presença nos permite enxergar os relacionamentos de uma nova perspectiva. E o chegar de uma nova perspectiva significa o quê? Que significa, por exemplo, reconhecer que por trás dos comportamentos das máscaras existe um ser humano. Que assim como a gente busca paz, amor, felicidade. É como se a gente tirasse as armaduras e se conectasse com a vulnerabilidade. Para não ser do outro. Isso. E essa vulnerabilidade, quando acolhida com presença e compaixão, vira força, né? Exatamente. É como se a presença fosse um antídoto para o medo, para a insegurança. É se jogar na vida de peito aberto. Confiando que tudo vai dar certo. Isso. Aí sim. Mas e essa tal de entrega? Como é que a gente faz para se entregar? Calma, a gente vai desvendar esse mistério na próxima parte do nosso mergulho no Poder do Agora. Fique dado. E a gente volta para o nosso papo sobre o Poder do Agora. A gente deixou no ar a questão da entrega, lembra? Você já se perguntou o que significa se entregar. Mas eu fiquei pensando nisso. A gente falou de presença, de observar a mente, de lidar com o corpo de dor. Mas como essa tal de entrega entra nesse jogo? O Tolle usa uma metáfora para ilustrar a ideia, a metáfora do lago. Ele compara a nossa mente com a superfície de um lago, sabe? Agitada pelas ondas dos pensamentos e das emoções. Mas lá no fundo, nas profundezas, existe uma paz, uma quietude que fica intacta. Essa quietude é a nossa verdadeira essência, o nosso ser. Então, tipo, o sofrimento seria como as ondas que vêm e vão, mas o nosso ser, a nossa essência fica lá no fundo tranquilo, né? Exatamente. A presença consciência seria como mergulhar nesse lago, se conectar com essa quietude interior, atravessar a turbulência da superfície e encontrar paz lá embaixo. Que imagem linda! É como se a gente encontrasse um refúgio dentro da gente. Mas e quando a tempestade é forte, quando a dor parece que vai nos engolir? Como a gente mergulha nesse lago? É aí que entra a entrega. Se entregar significa, antes de tudo, aceitar o momento presente sem resistência, sem lutar. É como se a gente dissesse, beleza, está acontecendo agora. Não posso mudar o passado nem o futuro, mas posso escolher como lidar com esse momento. O que você faria se estivesse num barco em meio à tempestade? Acho que eu ia entrar em pânico. Ia tentar remar contra a correnteza desesperado. E provavelmente ia acabar exausto e frustrado, né? A entrega seria como parar de remar e deixar o rio te levar. Confiar que por mais forte que seja a tempestade, ela vai passar. Entendi. É tipo ajustar as velas e deixar o vento te guiar em vez de lutar contra ele. Mas se entregar não significa se afogar, se deixar levar pela correnteza sem fazer nada. Boa pergunta. Se entregar não é ser passivo, não é se deixar levar cegamente. É usar a sabedoria para navegar nesse rio da vida. É ter a coragem de soltar as rédeas e confiar que existe uma força que nos guia mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Faz sentido. É como se a gente trocasse a ilusão de controle pela paz da aceitação. Mas e aí como essa entrega se conecta com os nossos relacionamentos? A entrega nos relacionamentos tem a ver com a gente abrir mão da necessidade de controlar o outro, de mudar o outro, de fazer ele se encaixar nas nossas expectativas, sabe? É aceitar o outro como ele é, com qualidades e defeitos, sem querer moldá-lo à nossa imagem. Mas quando as atitudes do outro nos machucam, a gente aceita e fica por isso mesmo. A entrega não significa se anular e engolir sapos ou permitir que te tratem mal. É sobre ter a sabedoria para escolher as suas batalhas, para se posicionar quando necessário, mas sem perder a paz interior, sem se deixar levar pela raiva. É sobre ter compaixão e entender que o outro também está trilhando seu caminho, que suas ações muitas vezes são reflexo das suas dores. Nossa, isso é profundo. Então a entrega nos relacionamentos tem a ver com a gente se libertar da necessidade de ter razão, de controlar o outro, de fazer ele agir como a gente quer. Exatamente. É sobre a gente se abrir para o novo, diferente, para o imprevisível da vida e saber a melhor parte. Quando a gente se entrega de verdade, a gente se conecta com uma força maior, com uma sabedoria que vai além da nossa mente. É como se a gente abrisse espaço para o amor fluir sem barreiras, sem expectativas. Mas como a gente faz para cultivar esse amor, essa entrega nos nossos relacionamentos? Tipo, na prática, o que a gente pode fazer? Aí a gente esbarra no conceito de amor consciente que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Mas já adianto que, segundo Tolle, o amor verdadeiro nasce da nossa conexão com o ser e não da necessidade do ego. Peraí, então o amor de novela, aquele cheio de drama, de ciúme, de possessividade, não seria o amor verdadeiro? O Tolle argumenta que esse tipo de amor muitas vezes é baseado na carência, na necessidade de preencher um vazio. É como se a gente buscasse no outro aquilo que a gente só encontra dentro da gente. E aí a gente cria expectativas, cobranças e se frustra quando o outro não corresponde a essa imagem idealizada. Já viveu isso? Quem nunca, né? Acho que todo mundo já se decepcionou em algum momento. Mas então o que seria o amor verdadeiro? Segundo Tolle, o amor verdadeiro é livre de apego de jogos de poder, de necessidade de controle. É um amor que aceita o outro como ele é, com luzes e sombras. É um amor que nutre, que acolhe e que inspira. É um amor que celebra a individualidade do outro sem querer prendê-lo, sem querer mudá-lo.
Que lindo isso. Mas na prática, como a gente faz para cultivar esse amor consciente nos nossos relacionamentos? A gente vai descobrir isso na próxima parte do nosso mergulho no Poder do Agora. Fique ligado! E a gente volta para a última parte do nosso mergulho no Poder do Agora. A gente ficou de desvendar o mistério do amor consciente, lembra? Como a gente coloca em prática essa ideia de um amor livre, de apego, de jogos de poder, o Tolle nos convida a olhar para os relacionamentos como um caminho para a nossa evolução, não como uma fonte de felicidade pronta. Ele nos desafia a sair daquela postura passiva de esperar que o outro que nos faça feliz. Então a gente para de colocar no outro a responsabilidade pela nossa felicidade. E passa a enxergar o relacionamento como uma oportunidade de crescimento. Exatamente. O Tolle argumenta que quando a gente coloca no outro a responsabilidade pela nossa felicidade, a gente cria uma dependência que só gera sofrimento. É como se a gente buscasse no outro aquilo que só a gente pode encontrar dentro da gente. E aí, quando o outro não corresponde, a gente se frustra, se decepciona, se magoa. Pô, eu já passei por isso. Aí a gente idealiza, a pessoa coloca ela num pedestal, e aí quando ela mostra que é humana, que tem defeitos, a gente se decepciona. E aí a gente pula de relacionamento em relacionamento buscando a mesma coisa. Alguém que nos preencha, que nos salve da nossa própria dor. E a gente esquece que a verdadeira cura, a verdadeira felicidade só pode ser encontrada dentro da gente. O Tolle nos convida a fazer um verso. Se voltar para dentro, encontrar a paz e a completude em nós mesmos. E a partir daí a gente se relaciona de uma forma mais autêntica, mais livre, sem aquela necessidade de controlar, de moldar o outro. E aí o relacionamento deixa de ser um campo de batalha e vira um espaço de aprendizado, de cura e de expansão da consciência. Mas como a gente faz essa mágica? Como a gente transforma um relacionamento cheio de conflitos, cobranças, expectativas num relacionamento consciente e amoroso? Aí que entram as práticas que a gente já vem discutindo. A presença, a aceitação, a entrega, a compaixão. Mas é importante lembrar que essas práticas não são fórmulas mágicas, receitas prontas. Elas exigem da gente um compromisso diário, um esforço constante de estarmos presentes, de observarmos a nós mesmos, de acolhermos as nossas emoções, de nos conectarmos com a nossa essência. Então não adianta só ler o livro e entender a teoria. A gente precisa colocar em prática, se transformar para que o relacionamento se transforme. Com certeza. E essa transformação muitas vezes é dolorosa, porque a gente precisa se despir das máscaras, das defesas, dos mecanismos de controle. A gente precisa encarar a nossa sombra, a nossa dor. E acolher o outro com tudo de bom e de ruim que ele tem para oferecer. É um processo desafiador, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Porque a gente deixa de se prender a ilusões, a expectativas irreais e passa a se conectar com a verdade, com a essência do amor. E essa conexão com a essência do amor é o que nos permite amar o outro. Não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. É um amor incondicional, livre de apegos, de jogos, de poder de manipulações. É um amor que acolhe, que respeita, que celebra a individualidade do outro. Que lindo isso. Yeah. É como se a gente transcendesse o ego, a mente limitada, e se conectasse com a fonte do amor que está dentro da gente e em tudo. Mas e aí, como a gente cultiva esse amor incondicional do dia a dia? O que a gente pode fazer para transformar os nossos relacionamentos? O Tolle sugere que a gente comece pela gente. Que a gente cultive a presença, a consciência em todos os momentos. Não só como parceiro. Que a gente se observe, que a gente identifique os nossos padrões de comportamento, as reações e os gatilhos. Entendi. E a partir dessa autoobservação, a gente consegue ter mais clareza sobre os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas expectativas. E aí a gente consegue se comunicar de uma forma mais autêntica, mais transparente. Exatamente. E a gente também consegue acolher os sentimentos do outro, as necessidades, as expectativas, sem julgamento, sem críticas, sem a necessidade de mudar o outro. É a gente se colocar no lugar do outro, tentar entender o que ele está sentindo. É como se a gente criasse um espaço de segurança, de respeito, de acolhimento, num relacionamento onde cada um pode ser quem é, sem medo de ser rejeitado. E nesse espaço de acolhimento, o amor pode florescer. Um amor que não depende de condições de expectativas de resultados. Um amor que é simplesmente a expressão da nossa verdadeira natureza, da nossa conexão com o ser. Que lindo isso. É como se a gente abrisse mão da necessidade de ter razão o tempo todo e se abrisse para possibilidade de aprender com o outro, de crescer junto com o outro. E sabe o que é mais legal? Quando a gente se conecta com essa fonte de amor, a gente se liberta do sofrimento, da ilusão da separação. E a gente passa a experienciar a unidade, a plenitude, a paz. E que é com essa mensagem de paz, de amor, de conexão que a gente encerra o nosso mergulho no poder do agora. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a se conectar com a sua essência, com a sua verdadeira natureza. E a cultivar relacionamentos mais conscientes, amorosos e autênticos. Valeu, galera!